É muito fácil ir com o olhar do julgamento, do apontamento e falar assim, você não faz nada direito, você não se esforça o suficiente, mas vamos lá. A partir de que lugar que eu tô falando sobre esse comportamento dessa pessoa? É do meu lugar que tem os meus recursos e as minhas aprendizagens, ou eu tô conseguindo ter um olhar empático de que lugar que essa pessoa parte, né? Olá, que bom ter você por aqui. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Ká. Meu nome é Karina, mas pode me chamar de Nina para facilitar. E você está no podcast Violeta, O podcast que vai te levar um abraço, um afago e às vezes um chacoalhão também. E o episódio de hoje é sobre empatia. Será que empatia é só você se colocar no lugar do outro e pronto? Qual será a finalidade da empatia em nossa vida? Será que a empatia também deve ser algo que tem que ter um limite? Falaremos disso e muito mais por aqui, então para não esquecer, se ouvindo o que a gente estiver compartilhando aqui, você lembrar daquela pessoa que precisa ouvir isso, já manda, já fica a dica aí, envia para essa pessoa que pode ser útil. Conteúdo aqui, ó, de ouro hoje, né, cara? Com certeza, falando de empatia. Quanto a gente fala de empatia, tá na moda, né? Falar sobre isso atualmente. E a empatia, ela tá na nossa vida desde que a gente se entende como sociedade, como mundo é mundo. Inclusive, tá em outras espécies também, a empatia tá aí presente. Porque, afinal, a empatia ela é um recurso extremamente necessário para a nossa evolução, para a nossa sobrevivência. Ela diz respeito a você cuidar, a você olhar o outro. E para que a gente consiga viver em sociedade, a empatia se faz muito necessária. Mas aí a gente começa com aquela pergunta, né? Tá bom, mas o que é a empatia, então? A gente muito fala disso hoje em dia, mas o que não é? O que é? Nossa, sim, tá muito na moda falar de empatia. Precisamos de empatia, se coloque no lugar do outro, do lado do outro também, mas enfim, pensemos mais uns nos outros, né? Eu acho que esse movimento ele surge muito por uma movimentação que parece de falta de empatia, né? Eu não sei se o jeito que as coisas estão funcionando tem distanciado a gente um pouco de olhar um pouco mais pro que tem de história do outro, de olhar pra dor do outro, né? Eu não sei se é uma influência também dos nossos tempos modernos sociais, em que ficamos muito em si mesmados, olhando muito para o nosso próprio umbigo, mas como você disse, é algo que já vem de muito tempo, né? Apesar de hoje estar muito sendo falado, não é algo novo. E a parte principal que acho que a gente precisa começar conversando é isso, do que é e não é empatia. Porque a primeira definição que a gente escuta é se coloque no lugar do outro, se coloque no lugar do outro. Mas, gente, como é que eu vou fazer isso? Essas frases até me soam engraçado, que parece pra eu me colocar no lugar de alguém, eu preciso tirar alguém desse lugar, né? Então eu acho que não é bem por aí. Até porque, pra eu me colocar no lugar do outro, eu precisaria estar isento, eu precisaria estar zerado das minhas próprias vivências para que eu compreendesse o lugar do outro a partir do lugar do outro. E quando eu vou me pôr no lugar do outro, eu vou para o lugar dele a partir do meu lugar. E aqui eu acho que isso pode cair numa tendência oposta ao que seria a empatia, né? Então, a empatia, nesse caso, a gente pode inclusive trazer para um sentido de empatia não é se colocar no lugar do outro, é sentir com o outro, o que é uma diferença sutil, né, na palavra aí, quando a gente fala sobre isso, é uma diferença sutil, mas na prática é totalmente diferente. Porque se eu fico tentando sentir por aquela pessoa, eu vou sentir com base no que eu tô caminhando, né? E até me lembra aquela analogia dos sapatos. Eu não posso calçar os seus sapatos, porque a minha numeração é diferente, o meu formato de pé é diferente, e aí eu não vou sentir exatamente como você sente, porque você tem um pé diferente do meu. Então eu posso sentir com você. Como é que você sente? Onde que tá apertando o seu pé? Ah, é na frente? Ah, é do ladinho? Então eu passo a entender como é que você sente. Sentindo ao seu lado ali e não necessariamente por você. Eu gosto muito dessa parte que você falou da parte do sapato, Cá, porque assim, se eu pego um sapato tipo 36 e eu falo, poxa, mas esse sapato nem aperta. Só que aí eu calço 36 e você calça 40. E aquele sapato tá matando o seu pé. E eu fico, pô, não é pra tanto, né? Tá confortável. Olha aqui, eu consigo andar com esse sapato. Só se esforçar um pouco. E levando essa analogia pra vida, o quanto às vezes tentando acolher alguém, tentando dar suporte pra alguém, se a gente não se policia, a gente pode cair nesse lugar, né? De falar, eu faria assim. Não acho que é assim. Ou tenta um pouco mais disso. E você colocou um modo muito mais interessante de se fazer isso, né? De como é que esse sapato tá te machucando? É na frente que aperta? É atrás que aperta? E isso é estar com o outro, né? Porque eu tô ali
nesse lugar de compreensão genuína, de escuta genuína, né? E passa muito pelo ponto de validar o que a outra pessoa tá falando, né? Porque a gente tem uma tendência a descredibilizar quando é a dor da outra pessoa, porque eu não tô sentindo igual, então a outra pessoa não pode estar sentindo dessa forma. Então a gente dá uma descredibilizada ali. Então quando a gente pergunta, e a parte da empatia fundamental é a gente acreditar no que a outra pessoa tá trazendo pra gente, e não só passar por cima daquilo como, não, é exagero, é besteira, né? E uma parte importante que a gente até comentou um pouquinho antes é que nesse momento de modernidade, de falar de empatia, uma coisa muito tendenciosa é o nosso queridíssimo algoritmo. A gente tá aí nas redes sociais, vocês escutam a gente por plataformas, acompanham a gente por aí. Inclusive, continuem acompanhando, vou colocar um recorte aqui. Mas o algoritmo, ele mostra pra gente mais do que aquilo que a gente acredita. Então, para lá no Reels, né? Você gosta de ver viagem, daqui a pouco tá aparecendo 10 Reels de viagem pra você. E as nossas opiniões, elas vão sendo reforçadas nessa também. Então, opiniões extremistas, a gente tá no momento de muitos extremos, inclusive políticos. Quanto mais a gente reforça daquilo que só a gente acredita, mais difícil fica a gente compreender o outro lado que discorda da nossa opinião. E é um dos perigos da empatia, é exatamente a gente acolher demais um lado e excluir outros grupos por conta disso. Ou eu acolher tanto alguém e esquecer de ter autoempatia, né? Que aí é outro tópico que a gente vai entrando. E esse é um lugar muito desafiador, né, Ká? Porque se tratam de opiniões diferentes, é muito fácil. Eu já... Tem até um meme que fala, eu sou obrigada a ter empadinha? Brincando, eu sou obrigada a ter empatia? Porque às vezes são coisas que ferem valores nossos, mas é importante a gente entender que nenhum comportamento ocorre no vazio, né? Ele ocorre por um porquê, e a construção que alguém tem ao olhar para uma situação, a vivenciar uma situação, vai falar sobre as construções daquela pessoa. E até nesse parte que entra num debate político, que entra num debate social, se a gente está falando sobre desconstrução e eu tenho uma visão não empática, eu já me limito em que o outro é o ignorante, é o burro, é o inconsequente, e eu vou pro ataque. Quando eu vou empatizar, não é que eu vou simplesmente entender o lugar de fala dele e falar assim, não, perfeito, ele não entende, tadinho. Mas empatizando que talvez aquela é o recorte do bolo que a pessoa tem, é a fatia que ela tem de acesso, eu vou empatizar, inclusive, para conseguir manifestar a minha opinião de uma forma respeitosa, onde eu vou com essa pessoa colocar pontos de vista diferentes equiparando para chegar talvez num consenso ou num ponto comum, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, a empatia, ela fala muito desse lugar de compreensão, né? De acolhimento e não necessariamente de aceitação. A gente pode ter empatia, compreender o porquê alguém fez o que ele fez, onde dói, porque dói, e não necessariamente aceitar ou querer estar ali naquele lugar, naquele ambiente, ou conviver com determinada situação, né? E é importante colocar até dentro desse aspecto que ter empatia não significa que você não vai, às vezes, sentir emoções desconfortáveis. Às vezes você pode, num primeiro momento ali, sentir o sangue subir e você falar, eu vou estrangular essa pessoa. E aí, na escolha de empatizar, na escolha de compreender, na escolha de criar pontes, na escolha de criar uma conexão, eu espero, né? Dou aquela respirada, organizo as minhas emoções e faço isso de uma forma intencional. E aqui a gente trouxe alguns exemplos numa escala mais social, mais ampla, né? Mas isso precisa acontecer dentro das nossas relações também, porque às vezes, vamos supor que, sei lá, é a pessoa que eu me relaciono, que eu sou casada, enfim, fez alguma coisa que eu não gostei, organizou as coisas de uma maneira que eu não concordo dentro de casa ou uma tarefa, e aí eu já quero brigar, já quero falar um monte, mas, putz, como que na história daquela pessoa ela costuma fazer isso? Como ela costuma lidar com aquela situação? Então, a importância aqui da empatia também vem para nossa esfera íntima, né? Porque é muito fácil ir com o olhar do julgamento, do apontamento e falar assim, você não faz nada direito, né? Você faz escolhas ruins, você é desorganizado, você é desorganizado, você não se esforça o suficiente, mas vamos lá. A partir de que lugar que eu tô falando, sobre esse comportamento dessa pessoa? É do meu lugar que tem os meus recursos e as minhas aprendizagens, ou eu tô conseguindo ter um olhar empático de que lugar que essa pessoa parte, né? Eu gosto muito dessa analogia de entender se eu tô falando do meu repertório, porque eu gosto de imaginar sempre como se fossem mochilinhas e com algumas ferramentas.
todos nós temos essa mochilinha da vida que vai sendo agregada aí ao longo de todo o nosso percurso, da nossa jornada, algumas ferramentas. Às vezes eu tenho uma ferramenta super útil para desparafusar alguma coisa dentro da minha malinha. Mas será que aquela pessoa tem essa mesma ferramenta? Talvez essa pessoa aprendeu a desparafusar o parafusinho lá com uma faquinha. E é esse o recurso que essa pessoa tem. Então a gente conseguir compreender o que é que essa pessoa traz dentro da bagagem dela ajuda a gente, inclusive, a poder de fato estar ali com essa pessoa e fornecer até essa outra ferramenta para ela. Olha, também tem essa forma de fazer, né? Vamos aqui junto, eu vou sentir junto com você. Eu quero entender como que você sente, por que você desparafusa com a faquinha. Deixa eu tentar entender aqui com você. Então fala de um lugar muito bonito, de observar a caminhada de outra pessoa e sair um pouco da sua. E ao mesmo tempo que a gente sai da nossa ali um pouquinho, a gente também volta a olhar para nós depois, para olhar, caramba, olha, por que eu ajo tão diferente dessa pessoa? Quais ferramentas aqui eu tenho que não tem lá, que é diferente da caminhada dela, né? E isso, inclusive, a gente fala sobre 2 tipos de empatia. Aquela empatia que acontece mais automaticamente, então a pessoa tá ali, ela automaticamente já quer cuidar de um bebê, por exemplo, né? Então, socialmente, a gente vai cuidar em termos de sobrevivência, ou aquela empatia automática por uma situação que você já passou parecida, e aí você quer cuidar do outro porque você já passou por algo parecido àquilo. E também tem aquela empatia onde é um exercício você sentir junto com a outra pessoa. E aí eu largo uma polêmica aí, que é: psicólogo tem empatia automática? Será que a gente, todos os casos que pingam aqui no consultório, a gente já tá ali super empático, super acolhedor? Será? E voltamos pra máxima, né? Psicólogo também é gente. E aqui vem uma coisa muito importante, que é como às vezes a empatia vai ser um exercício e uma escolha, né? Porque às vezes o meu automático, talvez dada de novo o meu repertório, a minha história de vida, pode olhar para uma situação e falar: mas por que essa pessoa, né, não vai lá e faz assim? Putz, e às vezes eu preciso falar: isso que a Ká trouxe aqui, que malinha que essa pessoa tem. E até pra gente, atuando como psicólogos, isso tem que ser um exercício. E sem ser na nossa atuação também, né? Nós como humanas também, lá na nossa vida pessoal, é um exercício que precisa da nossa atenção, porque uma coisa que fica muito clara no que a Ká falou é como a empatia também vai estar relacionada com a nossa história de vida, né? É muito mais fácil empatizar com situações que eu já vivenciei. Por exemplo, eu e a Ká, a gente gosta muito de falar da parte de relacionamentos, né? Nós temos poucas e boas pra contar sobre coisas relacionadas a isso, né? Eu mesma gosto muito de falar de individualidade dentro das relações. Eu já tive muita dificuldade com a minha individualidade. Então, quando eu vejo alguém falando assim: eu não consigo sair sozinha. Como eu sei como é difícil para essa pessoa conseguir estar num lugar e se sentir confortável de estar lá sozinha, pra mim já me dá aquela vontade de pegar no colo e falar: não, vamos junto, vamos fazer esse processo. Mas é impossível a gente querer ter vivenciado todas as coisas do mundo para conseguir empatizar com alguém. Tanto nós aqui, como psicólogas, a gente teria que ter um bilhão de plurais sofrimentos para conseguir dar conta dessa forma tão natural de empatia com todo mundo, mas você que tá ouvindo a gente aqui também. A gente não pode pensar que você só pode ter empatia se você tiver vivenciado aquela situação. Por quê? Ter vivenciado algo similar vai fazer um ponto de conexão para você chegar perto de compreender mais ou menos aquele sentimento. Mas ainda assim, a experiência ela é única, ela é singular e ela é particular. E até quando nós já temos uma vivência prévia de situação parecida com aquilo que alguém tá dizendo, a gente tem que tomar cuidado. Porque até justo de você achar que, não, peraí, vem cá que eu sei o que fazer, você pode invalidar. Porque como cada experiência é diferente, a pessoa pode estar passando por uma situação parecida com o que você passou, mas a depender do que aconteceu com ela anteriormente, aquilo pode estar doendo mais do que doeu em você, ou doendo de uma forma parecida. E se eu entro naquele lugar de, não, eu sei como é tá aí, não, mas assim, faz assado, eu saio daquele lugar que a gente veio construindo aqui, de falar como que você se sente, né? Então, é um ponto de conexão, é um ponto de escolha, tem que ser um lugar intencional, mas a gente também tem que se manter nessa postura de conexão, de reflexão, de pergunta, né? É um lugar de menos afirmação e mais de questionamento, porque ainda que seja similar, é uma experiência do outro, né? Isso me faz lembrar, Ká... Sem contar que... Desculpa. Eu tô demais hoje. Eu não tô empática. Que droga, empatiza aqui comigo. Oh, dê meu lugar de fala nesse espaço.
É que eu não senti que você ia falar. Vamos. Isso me faz lembrar também de um outro contexto, que é da empatia versus simpatia, né? É até uma descrição que a Brené trouxe dentro de uma palestra, que ela fala como a empatia é você ir nesse lugar que nós estamos falando, né? De como é que você se sente com isso, por que que isso tá te incomodando, eu estou aqui com você. E que é diferente da simpatia. E se a gente não tem um bom repertório aqui construído da empatia, a gente tende a ir pro lado da simpatia. Então eu vou acabar olhando com um distanciamento daquela situação, vou presumir, tá, essa pessoa aqui tá incomodada com isso que aconteceu, tá triste com isso que aconteceu, e eu vou na via do alívio, de tentar minimizar aquilo que a pessoa tá sentindo. Pode ter até uma boa intenção por trás disso, né? A gente não gosta de ver quem nós amamos ou quem a gente se importa sofrendo. Só que aí eu caio naquilo, não fica assim, não chora, pelo menos você tem tal coisa. Não, mas tenta olhar pro tal lado, ver o lado positivo da situação. Isso não é compreender, né? E muitas das vezes as pessoas acabam se fechando mais. Porque se você sempre vai vir com esse... Não fica assim. Pra que eu vou ir lá desabafar com você se todas as vezes você vai querer silenciar, minimizar? Você não vai validar. E por mais que não seja intencional, a gente tem que tomar bem esse cuidado. Porque às vezes você pode ir cheio da boa intenção, achando que você tá indo super acolher. E na verdade você só tá sendo simpático. E você não tá, de fato, empatizando. E isso também vai olhar nessa parte que a Ká falou antes, né? De que, às vezes, fazendo esse exercício, você vai voltar um espelhinho pra você do porquê pra mim é tão difícil lidar com esse desconforto. Por que a situação que essa pessoa tá passando, às vezes, é tão difícil pra mim olhar. E isso, aqui fica também muito claro que a empatia, apesar de nós já termos uma tendência ela também pode ser aperfeiçoada e aprendida, assim como qualquer outro comportamento, né? Você não precisa... Não, se eu não nasci já sabendo fazer isso daqui, então danou-se, não vou ser nunca empático. É um exercício constante, né? E exatamente por ser um exercício, né? Quando a gente fala de sermos psicólogos, é uma escolha estar ali vulnerável. Até puxando um pouquinho da Brené, é o que conecta a gente. Muitas vezes a gente escuta uma história assim, fulano sofreu... tava sofrendo lá num casamento, não tava muito legal, e aí decidiu se separar, conseguiu reerguer a vida. Você vai olhar pra essa história e vai falar assim, uau, legal, superou ali um relacionamento que não tava legal. Agora se você escuta assim, caramba, essa pessoa ela sofria tanto, ela chegava em casa, ela não conseguia sentir o toque do esposo dela, ela torcia todos os dias pra ele nem tocar nela, de tanto que aquilo tava incômodo, de tanto que o toque já era áspero, o quanto aquela relação já não fazia sentido. Todos os dias de manhã ela tinha vontade de não passar o dia por estar na companhia daquela pessoa. Não era uma companhia nada agradável, ela não sorria, ela só sentia o peso das coisas. E aí você vai compreendendo a dimensão do que essa pessoa estava sentindo, e você vai falando, caramba, olha, ela superou esse relacionamento. E aí é diferente, né? Então, quando a gente tá com muita dificuldade ali de ter empatia, se pergunte se essa é uma relação que está havendo vulnerabilidade. Inclusive pautas enormes, né, como política e outras coisas, mas também pautas menores dentro do dia a dia ali. Será que há vulnerabilidade? Será que há espaço para falar como realmente se sente? Para descrição detalhada de como eu me sinto, de como o outro se sente? Porque às vezes a gente está no raso. E aí o raso é mais difícil da gente se conectar, logo da gente se vulnerabilizar, né? Uma coisa leva a outra. Inclusive, a Brené fala disso, né? Brené Brown, que tem alguns livros maravilhosos dela, depois a gente recomenda aí pra vocês, mas que ela fala sobre o poder da vulnerabilidade para conectar a gente. E não há empatia sem que haja esse lugar de eu estou vulnerável. Nem sempre eu vou conseguir resolver as coisas por você. Às vezes eu não vou saber essa resposta. Eu só vou te fazer companhia da dor. E é isso que eu vou ter que te dar. E às vezes isso vale muito mais do que ter uma resposta pra dar, né, Ká? Porque dificilmente uma coisa que a gente vai dizer vai realmente solucionar o problema ou trazer um alívio instantâneo. Mas saber que a gente tem com quem contar suaviza muito a experiência, às vezes, de um sofrimento, fortalece a gente pra lidar com sofrimentos, né? Sim, sem dúvidas. Mas é claro, né? Essa é uma movimentação válida, importante, mas ela é cansativa. Eu acho que a gente precisa ter isso aí no nosso raciocínio. Não é uma movimentação que você vai conseguir fazer sempre o tempo inteiro. Inclusive, se você fizer sempre o tempo inteiro com todas as pessoas, você se negligencia no meio disso. E aí volta até um tópico que eu só abri a caixinha e soltei, mas da alta empatia. O quanto a gente traz essa empatia para nossa experiência. O quanto às vezes a gente também suaviza. O quanto a gente se permite sentir algumas coisas e não fica só, não, eu não posso sentir
sentir isso, eu não posso estar assim. E a gente começa a reproduzir as mesmas coisas que as pessoas falam. Ai, nem sou tanto assim. Poxa, por que eu tô sofrendo? Tem pessoas sofrendo coisas piores. E a gente deixa essa empatia de lado quando se trata da gente. E nesse lugar de autoempatia também é importante ter um cuidado de até onde eu estou sendo empático demais com os outros ao ponto em que eu firo meus limites, né? Porque às vezes, sei lá, eu tô dentro de uma relação, sei lá, de uma amizade. E aí aquela pessoa faz coisas que me desagradam, mas eu sempre tô, não, mas é porque ela nunca teve tal coisa, né? Não, vamos lá entender. Essa pessoa vai e faz mais alguma coisa que me chateia, eu vou lá, compreendo, empatizo, tararã, tararã. E às vezes eu tô ali ferindo. Mas peraí, também tem a minha história, a minha bagagem, as minhas necessidades. Então, é uma questão de equilíbrio aí também, né? Perfeito. E a gente volta ao ponto que empatia não significa aceitação plena. Os limites, os nossos valores, eles continuam em jogo junto com a empatia. A empatia é uma dessas habilidades, sendo uma habilidade tanto quanto uma comunicação assertiva. Até porque eu posso empatizar, entender o que tem por trás do seu comportamento e ainda assim escolher não conviver, escolher não ter alguém na minha vida. Eu posso tentar entender que, assim, ok, você precisava de algo agora que eu não estou com disponibilidade para dar. Eu entendo, mas eu não estou disponível, né? Então aqui colocar um limite também, porque esse excesso pode ser danoso, né? Calma, queria pegar um gancho numa coisa que você falou aí, só pra aprofundarmos, que eu achei bem válida. Na hora que você tava dando o exemplo da pessoa que se divorciou, que saiu de um relacionamento, eu fiquei pensando aqui como que, conforme você descreveu com mais detalhes, isso me trouxe sentimentos diferentes, né? De compreensão, de vontade de cuidar, de acolher essa pessoa. E às vezes, uma dica importante que a gente precisa dar aqui também é o quanto que a empatia se torna muito mais possível quando eu consigo olhar atentamente para essa história. Importante conhecer a história das pessoas que a gente se relaciona, né? Certa vez, um tempo atrás, eu tava ouvindo uma situação em que uma filha tinha uma mãe idosa e ela não estava ligando muito para os cuidados relacionados a essa mãe. E ela colocou a mãe num asilo, numa instituição de longa permanência, enfim, para receber alguns cuidados. E a família ficou horrorizada, né, de como ela fez isso com a mãe dela. Ela tem condições de cuidar da mãe dela e ela não vai nem lá visitar a mãe dela. Então, na hora que a gente olha para isso, a partir do nosso lugar de filho, talvez eu tive ali uma mãe que me cuidou, que me zelou. Eu falo, eu jamais faria isso com a minha mãe, né, de não ir visitar a minha mãe, eu ia querer ao máximo estar perto dela. E o julgamento de todo mundo veio muito nesse lugar de, poxa, é mãe, né? Como assim, a sua mãe, você não tá ali? E aí, se a gente pega uma lupinha e vai olhar pra história dessa pessoa, e na situação tinha sido uma coisa assim, essa mãe, que hoje estava idosa, tinha tido uma história muito difícil com essa filha, com violência, com negligências. Ela foi, inclusive, deixada em outra cidade. Foi uma história bem difícil, assim, de vida que ela trazia, né? Que na época que veio à tona esse distanciamento dela com a mãe, veio esse olhar de julgamento. Mas quando a gente começa a olhar, poxa, mas essa menina, que afeto que ela tinha construído por essa mãe, né? Como ela se sentia tendo sido deixada pela mãe lá no passado? Como ela se sentiu depois que ela teve contato com essa mãe, ter apanhado, ter passado fome, ter passado necessidades. Aí na hora que a gente empatiza com a menina e já fala, nossa, a mãe dela merecia. Só que aí se a gente pegar agora e dar uma lupa, essa mãe dela, quando deixou ela lá, não tinha condições financeiras de criar ela, tinha vindo de um casamento super difícil, apanhava do marido e pronto, a gente vai empatiza pela mãe, né? Então como é delicado esse lugar que a gente às vezes parte de tomar uma história a partir da nossa história. Porque se eu vou jogar aqui tendo uma boa mãe, uma boa relação com a minha mãe, jamais faria isso. Putz, mãe é mãe. E a gente faz muito isso na hora de olhar situações, escândalos que acontecem na mídia, de fofocas, né? A gente fica, eu no lugar dessa pessoa nunca faria assim. Mas sempre que a gente consegue olhar com esse olhar mais atencioso, a gente consegue sentir uma série de outras coisas. E é muito importante a gente saber aplicar isso dentro das nossas relações, principalmente ao tolerarmos, a lidarmos com as falhas das pessoas que amamos, porque tudo acontece por uma razão. E às vezes a pessoa, sei lá, errou contigo, fez alguma coisa que você não gostou, não por maldade, mas porque tinha todo um porquê daquela história se desdobrar dessa maneira, né? E aí, claro, vem de novo o limite, onde você vai compreender e perdoar, porque faz sentido, se ali compreendendo você sentiu determinada emoção, uma compaixão possível que não feriu os teus valores, ou quando você vai compreender para falar, putz, consigo te perdoar, mas eu prefiro não conviver.
Realmente, conhecer a história da outra pessoa é parte fundamental da empatia, pra gente conseguir exercitar essa empatia, né? E como exercício aí fica pra gente pensar um pouquinho a respeito da história dessa pessoa, a gente perguntar para as pessoas como ela sente, o que ela sente, em que momento ali tá doendo, como que dói, fazer companhia nessa dor. Faz parte também desse exercício de empatia a gente se vulnerabilizar, tentar se conectar ali com aquela pessoa, entender, claro, que o limite vai estar aí, né, repassando os nossos tópicos todos. Uma comunicação assertiva, junto com um pouquinho de perdão também, porque nem sempre vai ser fácil isso, também pode ajudar muito nessa movimentação da gente empatizar com as pessoas. Eu acho que também é bem importante a parte da escuta, né? Porque às vezes eu vou tentando ser empático, falando assim, eu tô aqui por você, né? Pode contar comigo. E na outra, no momento que a pessoa vem, a minha escuta, ela não é interessada, não é uma escuta atenta, não é uma escuta curiosa. E eu preciso ver se eu estou com disponibilidade para cumprir com aquilo que eu tô ofertando, né? Eu não posso dizer só, olha, eu não sei o que você quer... Eu não sei o que te dizer, mas se você precisar, eu tô aqui. Aí a pessoa entende que ela pode contar comigo e na hora que ela precisa, eu não estou ali, né? Então, eu preciso me dispor quando eu realmente ver que eu consigo estar, né? E aí, assim, também um outro caminho que eu acho interessante, já de dica também, é o estar presente, né? Porque como a gente falou em algum momento aqui do episódio, dificilmente algo que nós vamos dizer para alguém que tá sofrendo vai ser a solução daquele sofrimento. Mas às vezes sentir que eu tenho com quem contar, ter alguém que vai me fazer companhia da dor, vai me dar munição, vai me fortificar para enfrentar aquele momento de turbulência. Então estar presente de uma forma atenta, ativa, vulnerável é uma forma de empatizar também. Total. E aí, puxando tudo isso, como que vocês vão ver isso mais na prática? Eu vou fazer a recomendação do podcast do Mamilos com a Juliette, que participou do BBB do ano de 2021. Esse podcast com ela tá muito legal, porque ela fala qual foi a movimentação que ela fez lá dentro e como que ela conseguiu em muitos momentos se colocar ali à disposição das pessoas, ouvir as pessoas, compreender. Existe até um debate entre elas sobre o que exatamente é a empatia, como que a empatia tá no dia a dia. Então é muito legal, vale a pena ver. Nina, você tem uma recomendação pra gente? Sim, eu tenho uma dica, aquela que não podia faltar, que é um livro da Brené Brown. Nós falamos o episódio inteiro referenciando ela, né? Aquele conceito, aquela teoria, aquela coisa que ela fala da vulnerabilidade. E tem um livro dela que é muito bacana, que fala muito dessa parte da compaixão, da importância da compaixão, do como nós precisamos de compaixão dentro das nossas relações, que é o livro Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo. Lá também vai ter todas essas passagens do que nós falamos aqui de vulnerabilidade, e como toda leitura dela é uma leitura assim que faz a gente realmente pensar a nossa história, as nossas relações, bem completinha aí pra vocês. Brené é maravilhosa, super recomendo coisas dela, vários livros já recomendamos por aqui. E terminamos esse podcast pedindo pra você, se você gostou, dá um like, compartilha com todo mundo, segue a gente no Instagram, o meu é @psicarinalima. O meu é @psicologiarievilo. E eu termino esse podcast com uma reflexão que você pode amputar a perna e outra pessoa cortar o dedinho. E as dores de vocês podem ser parecidas, acredite, pode ser parecidas. Por quê? Porque essa pessoa sente diferente de você. Não é porque ela cortou o dedinho que a dor dela vale menos. Não é porque você amputou sua perna que a sua dor vale mais ou menos. São dores diferentes. Então vamos compreender qual é a dor dessa pessoa em específico. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham curtido. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Eu conheço uma frase bem menos bonitinha dessa que fala assim. Como que é? Lá vem. Ai, que medo.